Olá, como vai? Espero que vocês estejam super bem para a nossa revisão da aula de introdução à filosofia, a respeito da nossa revisão do passe da UFMS, para a gente poder relembrar algumas das coisas de caráter importantíssimo para a gente poder rever as condições dos conteúdos que foram passados já no início deste ano até o nosso dia de hoje, certo? Eu já estou num ritmo mais tranquilo, num ritmo mais sossegado, num ritmo de férias. Pode ver no fundo, na minha imagem de fundo que eu vou utilizar hoje durante a aula, uma praia linda, maravilhosa, sossegada, tranquila. Eu vou ficar só ouvindo o barulho das ondas, só descansando essa massa corporal, esse crânio gigantesco que está cansado, que está estressado. Espero que vocês também tenham boas férias. Mas antes de nós irmos para as férias, nós temos que abordar nossos exercícios para nós podermos salientar uma ideia acerca da estrutura daquilo que nós vamos chamar de revisão para a prova do passe de filosofia. Para hoje, nós vamos abordar algumas questões políticas. E por falar de política, nós estudamos basicamente a origem do termo política. Mas para isso, eu vou precisar fazer algumas abordagens aqui para a gente poder relembrar os nossos termos fundamentais, tá ok? Então, na Grécia Antiga, nós temos a origem do pensamento político. Portanto, política, no grego, deriva de duas palavrinhas fundamentais. Primeiro, a chamada polis, que nós sabemos que vai significar aquilo que nós chamamos de cidade-estado, que possui, tá? Possui uma autonomia política, na autonomia política e administrativa, na questão da Grécia Antiga. Portanto, a cidade-estado ela possui uma estrutura de autonomia política e administrativa no dentro do seu território. E Ticós estabelece a ideia do chamado bem comum, tá ok? Ou seja, a ideia fundamental a respeito da política. Deixa a gente colocar aqui, deixa ver, aqui, achei. Então, dentro dessa concepção, dentro desta ideia, o termo política, deixa eu colocar aqui, o termo política na antiguidade refere-se à arte de buscar ou promover, tá? A arte de buscar ou promover o bem comum. Portanto, a política é um caráter fundamental. Tudo bem que nós temos essa designação ainda lá atrás no pensamento grego, tá ok? Embora hoje seja a ciência do poder, mas esse poder ainda é utilizado para promover o bem comum, certo? Então, a respeito da política, está associado ao pensamento antigo, tá? Está associado ao pensamento antigo o surgimento da chamada democracia. Então, vamos colocar aqui democracia, poder que emana do povo, ou seja, provém do povo, a origem do poder estaria no povo. Mas os pensadores antigos, ou seja, os clássicos do pensamento filosófico, algum deles, como o próprio Platão e o próprio Aristóteles, eram contra o pensamento democrático. Segundo o Platão, principalmente Platão, você não pode colocar o povo no poder, porque o povo no poder não tem esse conhecimento sobre política. Se não tem um conhecimento sobre política, portanto, não podem estabelecer a busca de um bem comum. Eles iriam buscar, segundo Platão, somente o bem
pessoal. E a ideia da política não é estabelecer esse bem pessoal, e sim o estabelecimento do chamado bem comum, tá ok? Para poder formular toda a sua análise do pensamento político. Então, vamos analisar o exercício número 1. Em termos constitucionais mais convencionais, na cidade de Atenas antiga, o povo não só era elegível para cargos públicos de possuir direito de eleger administradores, mas também era seu direito de decidir quanto todos os assuntos políticos e o direito de julgar, constituindo-se como um tribunal. Todos os casos importantes civis e criminais públicos e privados, a concentração da autoridade na Assembleia, a fragmentação e o rodízio dos cargos administrativos, a escolha por sorteio, a ausência de uma burocracia remunerada, as cortes de júri popular, tudo isso servia para evitar a criação da máquina partidária e, portanto, de uma elite institucionalizada. Portanto, marcamos aqui embaixo, tá? Ou seja, a partir do texto pode-se afirmar que a democracia em Atenas, tá? A democracia na Atenas antiga. Letra A, limitava a atuação do conjunto da sociedade nas decisões dos assuntos públicos que ficavam restritos à elite intelectual e econômica. Não estava restrito à elite intelectual e econômica, estava restrito aos chamados cidadãos. Por favor, daqui a pouco a gente vai esclarecer quem eram esses chamados cidadãos. Então, não pode ser a letra A. Letra B, reconhecia a necessidade da tripartição do poder. Não, a tripartição do poder só vem a partir do pensamento moderno do Barão de Montesquieu, lá por volta do século XVIII. Então, joga fora a letra B. Letra C, dependia do bom funcionamento do aparato administrativo, composto por funcionários estáveis e por ampla hierarquia burocrática. Não era essa a condição de funcionários estáveis, então joga fora, estáveis, joga fora. Sobrou letra D, permitia ampla manifestação dos cidadãos, tá? A resposta correta é a letra D. Agora a gente vai sublinhar aqui essa ideia do cidadão, para a gente esclarecer quem era o cidadão. E tinham mecanismos que impediam a perpetuação das mesmas pessoas nos cargos administrativos. Então, nós temos que deixar bem claro quem era esse indivíduo chamado de cidadão, tá ok? Então, na Grécia Antiga, nós podemos estabelecer o princípio para ser cidadão, mas para ser cidadão propriamente dito, nós temos algumas características fundamentais. Primeiro, deveria ser homem. Segundo, homem, aí a gente coloca aqui, filho de pai e mãe, pai e mãe atenienses, ou seja, deveria ser filho de pai e mãe ateniense, maior de idade, tá? E letra D seria membro da aristocracia. Portanto, ser um bem-nascido, tá? Homem, deixa eu colocar aqui, nascido em Atenas. Então, tudo estava ligado diretamente a esse preceito. Então, a democracia em
Atenas era limitada aos cidadãos. Eram esses cidadãos que decidiam, mas para ser chamado de cidadão, ele deveria ser homem, nascido em Atenas, filho de pai e mãe ateniense, maior de idade e membro da aristocracia. Portanto, ser bem nascido e ter boas condições econômicas. Então, a democracia, sobre o modelo da estrutura em Atenas, ela era excludente. Mas todos viviam muito bem, porque sabiam que as decisões para se tomar em relação ao bom andamento da sociedade eram decisões voltadas diretamente aos chamados cidadãos, certo? Portanto, exercício de número 1 a respeito da democracia ateniense é a resposta letra D. Então, marca aí como alternativa verdadeira, certo? O exercício 2 vai estar ligado com aquela ideia da cidade-estado que nós falamos agora há pouco. A cidade-estado na personificação da estrutura, tá? Do surgimento da administração, da política e da democracia grega. Então, elas tinham uma independência política, elas tinham uma autonomia que diferenciava uma cidade-estado grega da outra cidade-estado grega. E sempre importante lembrar que as cidades-estados gregas eram diferentes das cidades-estados da Mesopotâmia, porque na Mesopotâmia, como por exemplo, se a Babilônia conquistou toda a Mesopotâmia, todas as cidades estavam sob a administração da Babilônia. Na Grécia Antiga, Atenas tornou-se hegemônica sobre toda a Grécia, mas Esparta, Tebas, Corintos e outras cidades, estados gregas, continuavam a manter a sua própria administração. Então, isso é um fator interessante. 2. A cidade-estado era um objeto mais digno de devoção dos deuses do Olimpo, feitos à imagem de bárbaros humanos. A personalidade humana, quando emancipada, só sofre se não encontra um objeto mais ou menos digno de sua devoção fora de si mesma. Na antiguidade clássica, as cidades-estados representavam, letra A, uma forma de garantir territorialmente a participação ampla da população na vida política grega. Então, por favor, não era de forma ampla. Acabamos de ver que quem participava dessas decisões eram aqueles que eram chamados cidadãos, mas apenas uns poucos eram considerados cidadãos. Então, não. Um recurso de expansão das colônias gregas também não. Letra C, uma forma de assegurar a independência política das cidades gregas em geral. Então, pode ser, ok? Pode ser a letra C. Marca aí um asterisco enquanto a gente analisa o restante. Letra D. Uma característica da civilização helenística no sistema político grego. Não. Dentro da civilização helenística, que nós temos com a expansão da cultura macedônica, que vai influenciar a Grécia, que vai influenciar a Palestina, a Mesopotâmia, até chegar à fronteira com a Índia, então tinham características peculiares, portanto, não. Letra E, uma instituição política helenística no sistema político grego. Não, a cidade-estado grega era uma cidade grega, era helênica e não helenística, não foi criado com a expansão do Império de Alexandre o Grande. Portanto, a gente marca como resposta verdadeira a alternativa letra C, ok? Pegou a ideia? Então, isso é fundamental para a gente poder entender a política grega ou a política na antiguidade. Deixa eu ver aqui como é que ficou marcado aqui, tirar essa marca, certo? Portanto, essas são as ideias fundamentais para a gente poder entender o exercício.
Tá? Vamos analisar agora o exercício de número 3, que vai falar também a respeito do nascimento da política dentro da Grécia Antiga. Assim como a filosofia, a política nasceu na Grécia Antiga e esteve relacionada ao surgimento da cidade-estado, a polis. Os primeiros formuladores da teoria política foram os sofistas. Eu não sei se você vai se lembrar, estuda-se os sofistas no primeiro ano do ensino médio. Sofista eram aqueles professores, aqueles mestres que viajavam toda a Grécia Antiga vendendo os seus conhecimentos, ensinando os seus discípulos a debaterem, ensinando os seus discípulos a discursarem, então, contra as quais se pronunciaram Platão e Aristóteles. No âmbito das controvérsias acerca da política, é correto afirmar. Portanto, vamos ter que lembrar o pensamento político dos sofistas, o pensamento político de Platão e Aristóteles. Lembrando que para os sofistas, tudo está relacionado a uma convenção humana, tá ok? Uma convenção humana criada pelos próprios seres humanos para poder determinar a convivência coletiva. Então, letra A, o caráter divino da polis, não. Coloca aí, não era um caráter divino, tá ok? Era um caráter humano, de formação da cidade-estado. Letra B, os sofistas consideraram a cidade o lugar onde alguns homens impõem sua vontade sobre todos os outros por meio da força. Ele está verdadeiro até antes do uso da força. Impõe sua vontade mediante o uso da retórica e da oratória, e não do uso da força. Então, não pode ser a letra B. O que torna errado é o uso da força. Se fosse por meio da convenção, aí tudo bem. Então, letra C. A virtude do homem não se realiza na cidade, local da oratória persuasiva e falaciosa, de acordo com o artista. Não. Segundo Aristóteles, se realiza na cidade. Então, o que torna a alternativa incorreta é essa palavrinha não. Joga fora. Então, letra C não pode ser. A justiça é entendida como concórdia entre os filósofos, guerreiros e produtores, que, na visão de Platão, tem como o interesse comum o bem da polis. E olha só que coisa interessante, tá? Não, então, a justiça é entendida como concórdia entre os filósofos, guerreiros e produtores, que, na visão de Platão, tem como interesse comum o bem da cidade, não é o interesse voltado diretamente para a estrutura dos grupos, então fica um pouco complicado. Letra E, a polis e as suas leis são estabelecidas por convenções entre os seres humanos, segundo os sofistas. Então, a resposta mais adequada para o exercício é a letra E. Então, de acordo com esse pensamento, as controvérsias, tá? No âmbito das controvérsias. Então, essa é a resposta verdadeira. Para os sofistas, tudo é decidido por meio de uma convenção entre os seres humanos. Então, a própria política, o próprio conceito de justiça é uma convenção estabelecida por seres humanos. Grava como caráter fundamental do pensamento político lá na antiguidade. O exercício 4 vai falar a respeito do pensamento de Sócrates, relacionado diretamente também a este campo da política. Diz assim: Sócrates foi julgado e condenado à morte pelo tribunal da cidade de Atenas por volta de 399 a.C. Um filósofo fez a sua defesa no tribunal ateniense, procurando refutar os seus acusadores. Aí vem o trecho
da defesa de Sócrates. Cidadãos atenienses, eu vos respeito e vos amo, mas enquanto eu respirar e estiver na posse de minhas faculdades, não deixarei de filosofar e de vos exortar ou de instruir cada um, dizendo-lhes como meu costume. Ótimo, homem, tu és cidadão de Atenas, da cidade maior e mais famosa pelo saber e pelo poder. Não te envergonhas de fazer caso das riquezas, para guardares quanto mais puderes da glória e das honrarias, e de não fazer uso da sabedoria, da verdade e da alma. O sentido que Sócrates dava à razão pode ser relacionado ao aspecto político com a implantação em Atenas da. Nós sabemos que o berço da democracia é Atenas, portanto, fica fácil para a gente poder analisar essa resposta. Então, o sistema político com a implantação da democracia dentro de Atenas, onde os indivíduos eles poderiam estabelecer a sua própria defesa em caso de acusação, como o texto evidencia. Então, não pode ser oligarquia, não pode ser teocracia. A tirania, ela foi imposta, ela foi instalada em Atenas, mas ela foi sobrejugada sobre a estrutura da democracia. A democracia que é instituída principalmente por Clístenes, que é chamado pai da democracia, uma ampliação dos direitos aos cidadãos atenienses e a talassocracia. Na verdade, a talassocracia quer dizer poder sobre o mar. A Grécia exerceu um grande poder sobre o mar Mediterrâneo, mas não foi uma estrutura de implantação, não foi um sistema político, está mais para um sistema econômico comercial. Portanto, resposta letra D, coincide com a instalação do regime democrático em Atenas, certo? Marcou, beleza. Portanto, a democracia está relacionada também com o pensamento de Sócrates. O exercício 5 fala a respeito do pensamento de Platão. Leia o texto para responder à questão. É muito simples, é muito fácil. Então, o exercício 5 fala assim: a massa popular é assimilável por natureza a um animal escravo de suas paixões e dos seus interesses passageiros. Aí já fica bem clara qual é a ideia de Platão a respeito do pensamento da participação política de todos os indivíduos da sociedade. Não só os cidadãos, mas todos os indivíduos da sociedade. Então, ele diz assim, que essa massa popular, ela é sensível à lisonja, inconstante com seus amores e ódios. Confiar-lhes o poder é aceitar a tirania de um ser incapaz da menor reflexão e do menor rigor. Isso quer afirmar categoricamente que você não pode fornecer o poder à população. Primeiro, a população não tem um conhecimento adequado da política. Portanto, não vão buscar, a população não vai buscar o bem comum para todos os indivíduos, vai buscar a resolução do bem particular, do bem pessoal, deixando de lado os interesses coletivos e impondo o seu interesse individual. Quanto às pretensas discussões na Assembleia, são apenas disputas contrapondo opiniões subjetivas, inconsistentes, mas cujas contradições e lacunas traduzem bastante bem o seu caráter insuficiente. Aí vem o nosso enunciado. Os argumentos de Platão, filósofo grego da antiguidade, evidenciam uma forte crítica à
Letra A, oligarquia. Letra B, república. Letra C, democracia. Letra D, monarquia. Letra E, plutocracia. 20 segundos para poder me responder e eu já apresento a resposta verdadeira. Vamos lá? 10. Bom, se você já fez o exercício, é impossível você não ter marcado uma outra alternativa que não a letra C. Portanto, os argumentos de Platão, filósofo grego, da antiguidade, evidencia uma forte crítica à democracia. É por isso que Platão, ele critica a democracia, mas ele propõe a chamada sofocracia, tá? Então, a ideia de Platão é o estabelecimento da chamada sofocracia, que quer dizer o seguinte: poder dos sábios, tá? Poder dos sábios. Portanto, ele vai propor a ideia do poder dos sábios ou, tá? Opa, deixa eu ajeitar aqui, poder dos sábios, ou ainda chamado o rei filósofo, opa, o rei filósofo, deixa eu apagar aqui, cometi um erro aqui, tá? Rei filósofo, onde o rei torna-se filósofo ou o filósofo torna-se rei. Por isso, ele estabelece a estrutura da Calipolis. Por favor, para quem não sabe o que é Calipolis, é a cidade bela, ou, tá? Ou conhecida também como cidade ideal, tá ok? Segundo Platão, existem três características que são, ou três estruturas que são fundamentais. Primeiro, a classe dos magistrados, a classe dos magistrados, e a função dessa classe dos magistrados é estabelecer a, administração da cidade. Então, o filósofo rei, ou rei filósofo, ele é membro da classe dos magistrados, portanto, ele deve estabelecer a administração da sociedade. Aí nós temos guerreira, a classe guerreira ou nobre, tá? Tem como função a defesa da sociedade. Então, elementos fundamentais. Isso vai estabelecer o princípio da justiça para Platão. Então, classe. E temos a chamada classe econômica, tá? A chamada classe econômica. E qual é a função da classe econômica? A, opa, manter a subsistência material da sociedade. A subsistência material da sociedade. Isso quer dizer que quando cada classe, cada grupo estabelecer a sua função, teremos uma estrutura da justiça dentro da cidade. Então, o que seria o princípio da justiça para Platão? O princípio da justiça seria o exercício da função de cada grupo dentro da sociedade, certo? Então, esses são chamados detentores da alma de ouro, tá? Ou são outros que possuem a chamada alma de prata, e ainda, segundo o pensamento de Platão, aqueles que possuem alma de bronze, dentro dessa estrutura da cidade ideal.
certo? A estrutura da cidade bela, a justiça dentro dessa cidade ideal é que cada indivíduo de cada classe exerça a sua função adequada e seja basicamente a sua função, impedindo que haja um interesse pessoal dentro da estrutura da cidade. É por isso que eu não posso confiar à classe econômica a administração da cidade. Por isso fica a encargo do rei filósofo ou da chamada sofocracia, onde os sábios devem exercer o poder de administração dentro da cidade, ok? Pegou? Essa ideia faz parte do pensamento político de Platão, certo? Agora, um dos mais influentes pensadores acerca da política lá na antiguidade, que possui fortes influências até a atualidade, é o pensamento de Aristóteles, certo? Então, diz assim: se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo, e tudo mais eu desejo do interesse desse fim. Evidentemente, tal fim será bem ou antes o chamado sumo bem. Isso é o princípio da justiça coletiva dentro do pensamento ético de Aristóteles, mas não terá o conhecimento, porventura, da grande influência sobre essa vida. Se assim é, esforcemos-nos por determinar que em algumas linhas gerais, o que seja ele de qual e de qual ciências ou faculdade constitui objeto. Ninguém duvida de que o estudo pertença à arte mais prestigiosa e que verdadeiramente pode chamar arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois ela é que determina quais ciências devem ser estudadas no Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender, até que ponto. E vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como a estratégia, a economia, a retórica, estão sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. Então, muito importante a gente perceber essa ideia acerca do pensamento político de Aristóteles. Segundo Aristóteles, a política é a ciência que vai determinar todas as outras dentro de uma sociedade. Segundo o pensamento político de Aristóteles, a política e a própria ética estão como objetos a finalidade da própria ação humana, ou seja, buscar a felicidade. Então, o objetivo da política é alcançar a felicidade para o ser humano. Só que isso está ligado diretamente à convivência coletiva. Então, não é uma felicidade individual, é uma felicidade com o caráter coletivo para os indivíduos que a estabelecem enquanto tal, certo? Marcou, então, para Aristóteles, a relação entre o sumo bem, ou seja, essa felicidade, e a organização da cidade-estado ou da polis, pressupõe que, letra A, o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir os seus interesses. Então, nós acabamos de falar que isso não pode ocorrer, por isso a sociedade ela deve ser regida pela aristocracia, porque eles possuem melhores condições para poder administrar a cidade. Então, joga fora a letra A. Letra B, o sumo bem ou a felicidade é dado pela fé de que os deuses são portadores da verdade. Não, Aristóteles não recorre a qualquer estrutura da divindade grega para poder explicar as suas ocorrências. Então, joga fora. Letra C.
A política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. Então, pode marcar como verdadeiro a alternativa letra C. Não tem como duvidar. Então, o próprio texto vai falar dessa ideia de que a política utiliza das demais ciências, ela legisla, ela organiza, e a partir dela são decididas todos os outros elementos dentro da sociedade. Então, letra C. Letra D. A educação visa formar consciência de cada pessoa para agir corretamente. É uma afirmação verdadeira, mas não está relacionada diretamente com o texto. O texto fala sobre política. Letra E. A democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. Não necessariamente. A democracia é uma forma de estabelecer as decisões dentro da sociedade. Ela não vai proteger essas atividades políticas, portanto, a gente fica com resposta letra C. Ok? Exercício número 6, resposta letra C, a respeito do pensamento político, certo? Exercício 7 ainda vai falar da estrutura do pensamento político, tá? Assim, fala a respeito do pensamento político de Aristóteles, novamente. Então, diz assim: convém que os edifícios consagrados ao culto dos deuses sejam reunidos em local adequado ao seu fim. Esse local deve ser bastante visível para que a majestade dos deuses possa nele manifestar-se, e bem fortificado para que ele nada tenha a temer de parte das cidades vizinhas. Então, o texto fala a respeito do pensamento de Aristóteles, a respeito da estrutura de que as cidades elas têm que estabelecer uma organização. Aqui mesmo fala, ela deve ser bem fortificada, ela deve ser no local bastante visível, então não está ligada diretamente a outra ideia, e sim a forma de que toda cidade, estado, ela deve ser bem organizada. Letra A. Os deuses eram concebidos pelos gregos como tão diferentes dos homens, do ponto de vista físico e moral, e que seus templos eram edificados fora das cidades. Não, isso aqui não é verdadeiro. Do ponto de vista físico e também moral, os deuses se personificavam na imagem do homem. Então, não pode ser uma resposta verdadeira, a gente marca como falsa, tá ok? É 7, letra A, falsa. B. As crenças religiosas e os cultos de relíquias sagradas eram, mesmo durante as guerras entre as cidades, respeitados pelos exércitos rivais. Não, nada a ver. As crenças religiosas, o culto de relíquias eram durante a guerra. Durante a guerra, os templos eram saqueados, os templos eram destruídos. Isso tem várias imagens a respeito disso ao longo do pensamento, do desenvolvimento histórico. Na própria história, você estuda as questões das grandes guerras da antiguidade. Então, não havia respeito nenhum. Letra C. Os sacrifícios feitos pelos sacerdotes em honra dos deuses deveriam servir de exemplo aos cidadãos, assim como a humanidade em geral. Não negativo, né? Porque a religião grega tinha suas características peculiares. E, ao mesmo tempo, nós já temos o desenvolvimento de várias outras religiões da antiguidade. Então, joga fora essa ideia. D. Os deuses governam os negócios humanos. Então, já vou parar aqui. Os negócios humanos são organizados, são estabelecidos, são administrados pelos próprios homens. Portanto, sobrou a letra E. Vou marcar ainda sem lê-la. Vamos lá. As cidades devem pensar
devem ser pensadas e organizadas pelos cidadãos de formas que as diferentes funções sejam cumpridas em seus espaços específicos. É justamente essa a ideia do pensamento de Aristóteles, que cada área, cada região da cidade, ou cada estrutura, ou cada prédio da cidade, seja desenvolvido em espaço adequado para aquela condição, em espaço adequado para o surgimento do culto aos deuses, ou, por exemplo, das discussões públicas, e assim sucessivamente. Portanto, resposta letra E. Marca exercício 7, resposta letra E. Para a gente poder encerrar nossa abordagem de hoje, vamos resolver o exercício de número 8, que já fala a respeito da política no período chamado Idade Média. Então, nós vamos ter a influência de dois pensadores, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, certo? Diz assim: o pensamento político medieval foi marcado pelas relações conflituosas entre a igreja e os governantes seculares. Tudo em vista às teorias teológico-políticas da Idade Média, que divergem quanto à delimitação da soberania do poder espiritual e terreno. É correto dizer que, incorreto, perdão, eu já li errado, vou marcar aqui para ficar mais visível. Então, vamos buscar a alternativa incorreta. Letra A: o governante não representa os governados, mas Deus perante os governados, já que seu poder deriva dele. Então, é a origem da chamada teoria do direito divino dos deuses. Então, não pode ser letra A, porque a letra A está correta. Letra B: a ordem política e social é uma hierarquia de funções e lugares fixos, onde o Papa, o imperador, ocupam o topo. Também está correta, então não nos serve. Letra C: a finalidade do poder político é estritamente espiritual, para Santo Agostinho e a patrística latina. Não. Tanto para Santo Agostinho quanto a patrística romana, a finalidade do poder político não é só espiritual, mas tem também o chamado poder terreno, ou o chamado poder econômico que a Igreja Católica Apostólica Romana exerceu durante um grande período dentro da Idade Média. Letra D: o rei e o papa são soberanos e seus respectivos domínio temporal e espiritual, segundo a teoria das espadas. Ótimo, verdadeiro também. Letra E: o rei possui dois corpos, o humano e o divino. Essa seria a ideia da política dentro do pensamento medieval. Portanto, errado é dizer que o poder é estritamente espiritual, e aqui embaixo a gente fala que era o poder temporal, que é o poder econômico, que é o poder material, e o poder espiritual, ligado diretamente ao contexto da religião. Bom, a nossa abordagem de hoje era basicamente isso que nós acabamos de ver. Eu espero que você tenha aproveitado o breve resumo, a breve aula a respeito do pensamento político, e você faça um bom estudo, certo? Agradeço a vossa presença, um abraço carinhoso e até a próxima. Tchau, tchau.